E aí galera, eu sou a Anne e você está no canal Adolescendo com Jesus. Hoje o vídeo é especial de lição. Eu vou falar um vídeo sobre a lição dessa semana que a gente estudou, essa semana agora. Que, lembrando a vocês que é a lição Deus Conosco, que nós estamos estudando esse trimestre. E nós estamos usando também o livro Libertador, que a gente vai estudar ele durante o ano. E a gente vai estudar sobre a lição 3, que é Serva do Senhor. Nós vamos estudar essa lição aqui nesse vídeo. E, sem mais delongas, roda a vinheta. Bom, a gente vai estar estudando hoje a lição 3, como eu disse, e o tema dela é Serva do Senhor. Mas existem várias mulheres na Bíblia e qual delas é a serva do Senhor que está sendo citada aqui? Qual é a história que nos espera? Que nós vamos ler no livro Libertador, que vamos ler na Bíblia? Isso que nós vamos conferir hoje no vídeo. Primeiro eu vou falar para vocês do que se trata assim, a história, eu vou falar um pouquinho mais assim, mais de leve, para vocês entenderem mais. Essa serva do Senhor que fala aqui é Maria, a mãe de Jesus. Aqui, para quem tem a lição, no sábado, fala um pouquinho da introdução da história, mas para quem não tem a lição, eu vou falar um pouquinho. Provavelmente você conhece a história do nascimento de Jesus, certo? Mas para quem não conhece ou quer uma explicação mais fácil de entender, o mundo estava entrou em pecado desde que Adão e Eva pecaram há muitos anos antes da vinda de Jesus. E o mundo precisava de um libertador. E tinha chegado a hora do libertador vir à terra, que o libertador é Jesus. Que Deus enviou Jesus à terra para que nos salvasse. Mas ele não poderia vir como um Deus, como ele é. Ele teve que vir como homem, para habitar entre nós e fazer todo o sacrifício. E para isso ele teria que nascer como um bebê. E aí Deus escolheu Maria, que era a mulher certa para isso. E hoje nós vamos estudar nessa lição sobre como que o anjo Gabriel, que foi quem avisou a ela sobre isso, como ele fez, qual foi a reação dela, nós vamos ver tudo isso aqui. E como a gente vê aqui, na lição de domingo para quem tem, a história se passa em Lucas 1, 26 a 49. Eu não vou ler tudo isso, mas a gente vai dar uma lida aqui em poucos detalhes aqui para a gente entender melhor a história. Lucas 1, 26, aí eu vou indo assim por diante. Diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e porá o nome de Jesus. Ele será grande e chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aqui nós vemos que o anjo foi anunciar a Maria sobre isso, né? E aí a gente dá seguimento nisso aqui, a gente vê que a Maria pergunta ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim que ele nascer, será chamado Filho de Deus. Aí a gente tem o resto do segmento da história, que com mais calma você pode ler em casa, aí onde você estiver assistindo, pode ler com calma, que é legal, interessante a história. E como vocês podem ver, a reação de Maria foi inesperada, né? Porque como você chega e recebe uma notícia que você vai ter o Filho de Deus, o Rei do Universo, ali, que você vai ter que cuidar dele, é uma notícia
chocou ela, né? Que tem até uma pergunta aqui, que no dia do domingo tem algumas perguntas para a gente responder. E aí tem a pergunta: que pensamentos podem ter surgido na mente de Maria quando ela ouviu o anúncio do anjo? Isso que deve ter surgido, que surgiu na cabeça dela. Como que isso vai acontecer se eu sou virgem? E como que vai nascer um bebê de mim? Tem outras perguntas aqui também, mas como o tempo não permite, não dá pra gente ler todas. Tem na lição de segunda, que é essa aqui, tem algumas coisas interessantes aqui. E tem uma pergunta que chama a atenção da gente, que é: se você estivesse no lugar de Maria, qual teria sido a sua reação? O que diria o anjo? Tem algumas opções aqui, eu vou dizer para você para ver qual seria a sua reação. A primeira: muito obrigada, será um privilégio. A segunda: você está louco? A terceira: eu estou louca? Quarta: isso é completamente impossível. Ou quinta: uau, devo estar sonhando. A gente pensa assim sobre várias histórias da Bíblia, mas às vezes a gente não para pensar se isso acontecesse com a gente, qual seria a nossa reação. E essa pergunta foi bem legal para a gente ter essa ideia de como seria se isso acontecesse com a gente. E na lição de terça tem várias curiosidades legais também sobre essa história. Tem uma que chama a atenção também. Que, como eu li aqui para vocês, essa história ela se passa em Lucas, no livro de Lucas. Aí vem uma curiosidade que diz assim: alguns comentaristas acreditam que Lucas ouviu pessoalmente de Maria a história do nascimento de Jesus. Isso se deve aos detalhes que ela apresenta e à beleza da narrativa. De qualquer forma, todos concordam que ele foi inspirado ao escrever o livro que leva seu nome. Os comentaristas que dizem aqui acreditam que para ter todo esse detalhe assim, sobre essa história assim, sobre a parte do anjo, depois tem mais para frente fala sobre o nascimento, se você quiser dar uma olhada, é muito detalhado e se torna uma história como se fosse tudo do ponto de vista de Maria. E é algo muito interessante. Se você tiver lição, tem várias outras curiosidades aqui muito legais também. E agora nós vamos dar uma olhadinha no livro Libertador, algumas frases que tem escrito nela, aqui alguma parte do texto, que também é interessante. Aí eu escolhi uma parte aqui que também está na lição, que é as páginas, um pouco da página 23 e um trecho da página 24 do livro Libertador. Aí eu vou ler aqui para vocês. Anjos acompanharam José e Maria ao viajarem de Nazaré para a cidade de Davi. No entanto, na cidade dessa linhagem real, José e Maria eram estrangeiros e não receberam qualquer honra. Cansados e sem nenhum teto para os abrigar, eles caminharam pela estreita rua até a extremidade leste da cidade, em uma busca inútil por um lugar para repousar durante a noite. Não havia lugar na lotada hospedagem. Finalmente encontraram um abrigo em um rancho simples, no lugar onde os animais eram guardados, e foi ali que o Redentor do mundo nasceu. Nós podemos ver aqui que relata um pouco antes do nascimento de Jesus. Se você analisar bem a história, os moradores da cidade tiveram que voltar para as suas cidades natais por conta de uma contagem que o Império Romano queria fazer. E José teve que ir para Belém, e lá era uma cidade muito grande, e lá, por conta disso, a cidade estava muito lotada e Maria estava prestes a dar a luz a Jesus, mas não tinha lugar. E é algo muito importante da gente pensar, porque há séculos atrás, Jesus não teve um lugar para nascer aqui na Terra. Ele teve que nascer em uma hospedaria. Ele teve que nascer em uma manjedoura, dentro de um lugar onde ficavam animais. E
pensar por quê. Será que a gente está fazendo igual? Pode ser que a gente não deixe Jesus entrar na nossa vida, pode ser que a gente não deixe Ele entrar no nosso coração. É algo a se pensar também, é algo muito importante. Será que a gente está deixando Jesus entrar no nosso coração ou está botando Ele para fora, assim como todas as outras pessoas da hospedaria? E para terminar, tem um trecho muito interessante que eu marquei aqui, na lição de sexta-feira, que tem algo mais finalizando a história assim, voltando para o lado de Deus ter escolhido José e Maria, que diz assim: Deus requer a cooperação humana para fazer seu trabalho. Ou talvez seria melhor dizer que Ele escolhe usar os seres humanos que escolhem cooperar com Ele. A pergunta é: você dirá a Ele, eu sou um servo de Deus? Você vai dizer isso para Ele? Você está disposto a se colocar nas mãos do Senhor para que se cumpram em sua vida os planos e propósitos que Ele tem para você? Aqui nós vemos que Maria e José estiveram dispostos a abrigar Jesus na sua vida, na sua família, no seu cotidiano. Eles quiseram aceitar o chamado que Deus teve para eles. Mas e a gente? A gente está disposto a aceitar os planos que Deus tem para a nossa vida e que eles se cumpram em nós e que a gente aceite o chamado que Ele tem para nós? Será que a gente está disposto a fazer isso? E que tal a gente fazer uma oração agora, para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida e que a gente possa ser uma luz na vida dos outros e que a gente possa cumprir o chamado de Deus? Vamos fazer uma oração agora? Querido Deus, te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de termos a Bíblia, a lição, livros para estudar sobre a Tua Palavra, que eles nos ajudam muito. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos a oportunidade de ver testemunhos de outras pessoas. Nós podemos ver algo que nós possamos nos espelhar. Neste momento, nós fizemos esse estudo e nós estamos aqui, Senhor, dispostos a aceitar o Seu chamado para nós. Que eles se cumpram na nossa vida, que nós possamos ser uma luz na vida dos outros, para que, com o chamado que o Senhor tem para nós, a gente possa refletir o Senhor para as pessoas. Cuide de nós neste dia e que o Senhor possa estar conosco hoje e sempre. Amém. Então é isso, galera. Estou muito feliz por você ter chegado até o final desse vídeo. E já que você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação também para você não perder nenhum vídeo novo que eu estiver postando. Deixe o seu like também, que é muito legal. E me siga também no meu Instagram, que vai estar aqui embaixo, que é @n_santos. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até a próxima!